Muito bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia, nossa querida comunidade gabrielense, bom dia às pessoas, famílias que nos prestigiam com as suas presenças aqui na assistência, também aos nossos internautas que a partir desse momento acompanham pela TV Câmara. Bom dia especial, então, rogando a Deus muita luz, paz, amor, harmonia nesta nossa sessão ordinária de terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da sessão de número 4.232. Solicito nesse momento ao nosso secretário, vereador Éder Barbosa, que efetue a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária, número 4.231, do dia 20 de fevereiro de 2025. Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária sob a presidência do vereador Elson Hamilton da Silva Teixeira, secretariado pelo vereador Éder Joffre Strider Barbosa, estando presentes os vereadores Adão Valdecir Martins Santana, Carlos Alberto Macorlanes, Claudiomiro Borges da Silveira, Eric Ranieri Silva Moreira, Giuseppe Chapeta, Janaína França de Quadros, Juliana Medeiros Carvalho, Ladisle Camargo Teixeira, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Moisés Silveira Marques, Rodrigo Cardoso Machado, Cildo Joselito Machado Cabreira e Wagner Aloy Rodrigues. Havendo o número regimental, o vereador-presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária número 4.230, do dia 18 de fevereiro do corrente ano, que foi aprovada sem ressalvas. Não houve correspondências recebidas. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Cumpriu. Primeira pauta. Projeto de resolução número 001 de 2025, de autoria da vereadora Janaína França de Quadros, que cria o logotipo da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Os trabalhos dos senhores vereadores foram aprovados em bloco. No expediente, usaram da palavra os seguintes vereadores: Wagner Aloy, Cildo Cabreira, Moisés Marques, Luiz Fernando Lopes, Ladisle Teixeira, Juliana Medeiros, Janaína França, Giuseppe Chapeta, Éder Barbosa e Adão Santana. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador-presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavalheiro, escriturário, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão ordinária foi gravado e os arquivos de áudio e vídeo correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado, nosso secretário, vereador Éder Barbosa. Nesse momento, eu coloco em apreciação a ata da nossa sessão anterior em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, por gentileza, se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Gabinete do Prefeito, ofício número 59 de 2025. Grapre, São Gabriel, 18 de fevereiro de 2025. Ao excelentíssimo vereador-presidente Elson Teixeira. Assunto: indicação de líder de governo. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por através deste indicar a vereadora Juliana Medeiros Carvalho, do Partido Liberal, como líder de governo na Câmara Municipal de Vereadores. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir. Atenciosamente, Lucas Gonçalves Menezes, prefeito municipal. Esta é a correspondência, senhor presidente. Obrigado, nosso secretário vereador Éder. Já cumprimentamos a vereadora Juca, desejando um ótimo trabalho nesta casa como líder do governo municipal.
Com certeza, vereadora Juca, teremos um ótimo diálogo, harmonia e, mais uma vez, desejos de um ótimo trabalho junto à liderança do governo municipal aqui no Parlamento gabrielense. Por gentileza, nosso secretário, leitura do expediente e também da ordem do dia. Senhor presidente, podemos votar em bloco o nosso expediente? Temos aí a segunda leitura do projeto de resolução, depois são projetos de leis também, cumprindo, e pedidos de providências. Votamos em bloco? Daí passamos, então, à ordem do dia. Em apreciação, então, a votação em bloco dos trabalhos dos senhores vereadores. Em votação, aprovado. Ordem do dia. Pedido de licença do vereador Giuseppe Chapeta. Voto de louvor número 04 de 2025, de autoria do vereador Cildo Cabreira. Voto de louvor à senhora Cátia Dutra. Pedido de informação número 006 de 2025, de autoria da vereadora Janaína França, de Quadros. Diário de bordo do veículo JAS 6146. Justificativa de ausência do vereador Claudiomiro Borges da Silveira e justificativa de ausência do vereador Cacaio. Esta é a ordem do dia, senhor presidente. Nesse momento, então, eu coloco em apreciação pedido de informação da vereadora Janaína França de Quadros. Em apreciação, em votação, pedido de informação da vereadora Janaína França de Quadros, número 0006 de 2025, que solicita diário de bordo do veículo JAS 6146. Em votação, pedido de informação da vereadora Janaína. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, eu gostaria muito da atenção dos senhores vereadores, vereadoras. Farei isso agora, tendo em vista que muitos vereadores se ausentam do plenário durante a sessão, que é natural. Então, já vou fazer esses comunicados agora que está todo mundo presente. Reforçando o que já foi encaminhado aos gabinetes dos senhores vereadores e vereadoras, pedido dos currículos e fotos para a sessão especial do dia 11 de março, sessão essa alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Então, nós queremos, de certa forma, que seja cumprido o prazo até o dia 7 de março, até a próxima sexta-feira, pós-carnaval, para a entrega dos currículos e fotos junto ao e-mail da imprensa. Caso contrário, infelizmente, não será lido o currículo e não será entregue a homenagem. Então, nós temos um prazo bastante longo, já faz dias que foi enviado aos gabinetes. Então, por gentileza, os vereadores e vereadoras que providenciem. Vamos ter também que colocar aqui em apreciação, nós temos o feriado de Carnaval, né, na terça-feira, que seria a nossa sessão. Então, eu dou como sugestão aos senhores vereadores e vereadoras para que nós façamos a antecipação da sessão ordinária de quinta-feira, agora, né, dia 27, para quarta-feira, amanhã, no mesmo horário, 10 horas, e a de terça-feira de Carnaval, a gente antecipe para esta quinta-feira, dia 27. Aí nós façamos sessão hoje, amanhã e quinta-feira. A de terça da semana que vem fica puxado para quinta. Todas no mesmo horário, 10 horas. Coloquem a apreciação dos senhores vereadores essa sugestão para a sessão amanhã, 10 horas, sessão na quinta-feira, às 10 horas, e assim a gente encerra aí, né, a semana aqui no Poder Legislativo em termos de sessão ordinária. A sessão da quinta-feira pós-carnaval segue normal, porque o expediente, né, segundo o decreto executivo, ele retorna na quarta-feira de cinzas, pela parte da tarde. Em apreciação, em votação, aprovado então. Abrimos espaço
Manifestação dos senhores vereadores. Vereador Adão Valdecir Martins Santana. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, recebemos na casa hoje uma parte dos moradores da Vila Tiaraju, do bairro Tiaraju. Imbuído, então, de bem representar aquela comunidade, já visitaram alguns vereadores, nos colocamos também à inteira disposição para fazer o que necessário for junto a São Gabriel Saneamento, ao Poder Executivo e especialmente a Associação dos Moradores, porque entendo ser cada vez mais o vereador os olhos, a vez e a voz da comunidade. Este é o sentido de ser vereador, de representar a comunidade, este é o anseio da comunidade de Tiaraju, que deve ser, pelo menos, ouvida, recebida e atendida dentro de todas as legislações pertinentes à distribuição da água. Senhor presidente, senhores vereadores, preocupa sobremaneira, não só a mim, mas sei de todos os senhores vereadores, São Gabriel e vários municípios da região não ter um médico legista. É muita dor. A dor de perder um ente querido, um amigo. Tínhamos em São Gabriel o saudoso médico Arlindo Vargas, depois outros profissionais e até o César Berni, junto à funerária Santa Rita, que fazia, antes de ser transferido definitivamente para Santana do Livramento, fazia esse trabalho. Hoje, dependendo da circunstância, toda a morte vem quando não se espera e da forma que muitas vezes se apresenta a todos nós, de familiares, crianças e adolescentes, sofremos ainda por 24 horas, 48 horas, para ter de volta o seio da família e um sepultamento digno, com muita dor. Não tem mais espaço. São Gabriel e região, com essa população que tem, não ter um médico legista, um profissional da saúde que atua na área da medicina legal, que realize exame de autópsia para determinar a causa da morte. Sem falar, junto ao INSS, que muitas vezes nos pede e temos que fazer um trabalho também dolorido, de buscar o cemitério, de fazer a autópsia. Não dá mais para ficar calado. Não dá mais para ficar calado. O Instituto Geral de Perícia, bem como o Governo do Estado, estamos trabalhando, estamos vendo, fazendo esforço, que nos explique a esta casa qual o esforço, qual o trabalho que está sendo feito. Ouço com prazer, vereador Moisés. Vereador, isso é uma luta que já vem, né? No meu primeiro ano do primeiro mandato, a gente até uma comissão criou aqui, trouxemos um representante que ficou de nos dar um retorno, e como o senhor mesmo vê, né, pela pauta que o senhor traz aqui, esse retorno não chegou até o dia de hoje, então nós já estamos entrando, levando em conta que isso foi no meu primeiro ano, nós já estamos entrando para 5 anos, né, que a gente tentou um contato e tentou resolver, e nos encontramos sem solução. Parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema à tona e à baila nessa tribuna. Obrigado, vereador. Assim, desde o doutor Jardim, do doutor Arlindo, do César Berni, outros nós não tivemos mais atenção. Ainda ontem ligando e hoje ao Instituto Geral da Perícia, IGP, ao Governo do Estado, é a mesma desculpa. Mesma desculpa. Não é nem explicação, é desculpa mesmo. Vamos ver, está no trabalho, mas o que é isso? 62 mil pessoas em São Gabriel, toda a região tendo que aguardar. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência, senhores vereadores, senhoras vereadores, por esse tema que é tão importante e momento mais especial ainda na vida de todos nós. Muito obrigado, vereador Adão Santana. Nesse momento, faço a seguinte comunicação. O vereador Rodrigo Machado comunicou a sua ausência no plenário a partir de agora, perda de um familiar da sua assessoria.
Da mesma forma, vereador Claudiomiro Borges, compromisso previamente agendado com a secretária de Educação, professora Deia, comunicou a sua retirada do plenário. Então, vereador Rodrigo e vereador Claudiomiro. Vereador Carlos Alberto Macorlanes, não se encontra. Vereador Claudiomiro também não. Vereador Éder Jofre Strider Barbosa. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Jana, vereadora Juca, assistência aqui presente no nosso plenário, também o Marcelão, sempre presente aqui, comunidade que nos assiste. Devido ao meu trabalho de andar muito na rua, o meu trabalho de comerciante, a gente anda muito pela cidade. E a gente une o útil ao agradável. A gente está sempre dando uma reparada no que está acontecendo, analisando os nossos bairros. E hoje eu quero abordar novamente a questão do tema dos nossos bairros mais humildes, principalmente o bairro Pomares, vereador Moisés, que não é um problema, são vários problemas que vêm se agravando, até devido pelo afastamento. Hoje temos lideranças aqui do bairro Tiaraju também, a gente sabe também o que eles passam lá. Então, não é privilégio só do bairro Pomares, existe também o Elbio Vargas, Santa Clara. E tocar num tema, inclusive o vereador que já se retirou, o Rodrigo, já esteve lá no bairro Pomares, é a questão do esgoto a céu aberto. E, às vezes, eu fico me questionando por que existe ainda esgoto a céu aberto, se nós temos uma empresa que está fazendo aí o saneamento básico. Por que se não se inicia os trabalhos, o cronograma de trabalho, nestes bairros mais humildes, primeiramente? Faz o trabalho onde, muitas vezes, é claro, que não tem o esgoto tratado, mas, pelo menos, o esgoto não está a céu aberto, vereador Moisés. E ali estão passando por uma dificuldade tremenda. Pessoas com problemas de saúde e aquele esgoto a céu aberto na porta de casa. Então, por que não acontece no nosso município uma inversão de cronograma para se trabalhar primeiramente nesses bairros? Esta é uma pergunta que eu questiono, inclusive posso formalizar até um pedido de informação, né? Porque eu acho que seria muito mais urgência fazer primeiramente nesses bairros. Uma parte para o vereador Moisés, com prazer. Muito obrigado, vereador. O senhor traz aqui uma pauta que eu venho batendo, os colegas aqui são testemunha, que é o Pomares. Já classifiquei o bairro como um apartheid social, né? Que o município fez um apartheid social. Salvo a época da eleição, o bairro continua lá. Esgoto a céu aberto, né? Crianças tendo que sair de dentro de suas casas e já caírem naquele esgoto. Já estive lá várias vezes, vereador, concordo com o senhor, é complicado, e eu não entendo, né, tantos anos da existência desse bairro, e as pessoas lá estão em condição sub-humana. Para mim, por mais que digam que eu estou exagerado, nós aqui estamos diante de um apartheid social. Muito obrigado. Concordo com Vossa Excelência, vereador Moisés, e é uma preocupação, acredito, de todos os vereadores desta casa, porque a questão de saúde, vereadora Jana, o esgoto a céu aberto, tem uma senhora com problema respiratório, já foi solicitado várias vezes, e na sessão ordinária passada eu formalizei esse pedido, e hoje venho aqui mencionar novamente. Vereador Éder, uma parte? Uma parte para a vereadora Jana. Vereador Éder, eu até não iria lhe pedir uma parte, mas resolvi lhe pedir até para colaborar, né, com a sua fala. Eu tenho um vínculo lá no bairro Pomares, né, nos atendimentos, lá, a questão da parte animal, lá, a questão de zoonoses, enfim, que é um bairro realmente que ali é todas as calamidades públicas envolvidas num território só. É a questão dos animais, as zoonoses dos animais, a questão do esgoto a céu aberto ali, né? A questão de tudo. E, realmente, quando concordo com o vereador Moisés, quando ele fala que o bairro Pomares é um apartheid social, não tem outra maneira de qualificar o bairro Pomares. Concordo, vereador Moisés, e parabéns, vereador Éder, por trazer essa questão lá do bairro Pomares, porque eu sou testemunha. Obrigado pela contribuição, vereador. Éder.
Então, justamente isso aí, a nossa preocupação é essa. É o esgoto, é a questão dos animais. Hoje venho fazer uma solicitação também de alguns containers, porque é lixo jogado por os 4 cantos do bairro, né? Então, quer dizer assim, ó, precisamos dar uma atenção. Alguma coisa sobre o transporte já foi resolvido, mas a gente sabe que ainda é deficiário, nesse sentido dos transportes também. Primeiro para o vereador Moisés. Vereador, só para corroborar com o senhor, para além dessa questão que vem diretamente ligada à dignidade humana, né, o direito à vida, né, um dos maiores bem tutelado pelo Estado e subsidiado pelo município, obviamente, é constitucional o direito à vida, e não há que se falar em vida se não temos dignidade e condições de sobrevivência. Não tem outros problemas. Agora o senhor me informa que mais ou menos a questão do transporte, né, tem problema de correio, as ruas nem sequer têm código de endereçamento postal, né, então as pessoas falam, algumas que têm, o endereço remete lá para o Tiaraju, por incrível que pareça, né, então é bem complicado a situação ali. É por isso que eu lhe falo, em pleno século XXI, aí nós estamos vivendo aí uma situação de subsistência humana dentro de São Gabriel. Obrigado e prometo não atrapalhá-lo mais. Obrigado, vereador Moisés. Vereador Kiko, por gentileza. Vereador Éder, obrigado pela parte. Bairro Pomares, 4 anos nós pedimos aqui. Presidente Paulinho, acho que todas as sessões estavam ali. Agora deve estar esperando uma solução, porque na política agora foi prometido. O bairro Pomares é as pessoas que têm mais necessidade que moram lá. É pessoa acamada, é pessoa cadeira de roda, o presidente Elson sabe muito bem. Tem amigos nossos lá, pessoas que não têm, vou lhe dizer, nem dá para a gente falar aqui, mas é um bairro que as pessoas com mais necessidade estão lá naquele bairro. Então, isso aí tem que... Aquele bairro lá era para ser um bairro todo calçado, asfaltado, ajeitado, aquilo ali. Porque é um bairro distante lá, então é isso aí que a gente pede. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Éder. Eu agradeço a contribuição dos vereadores que estão se somando. Então, está mais que dito aí os problemas, né? Entregos estão nas mãos do nosso executivo, das pastas correspondentes a essas questões. O vereador Rodrigo já havia levantado nas redes sociais também a questão dos tubos, né? A fábrica de tubo, por que não investir um pouco em tubo também? Além da saneamento, fazer o esgoto definitivo, que fizesse algo ali, pelo menos momentâneo, mas para retirar aquele esgoto da frente das casas das pessoas. Esse seria o mais urgente. E falar em esgoto também, então estou entrando com outro pedido de providências hoje, é a questão da limpeza da sanga, que atravessa ali a Francisco Hermenegildo, passa pelo bairro Vieira, bairro Mariana, sai lá no Lavapé. Ontem, a pedido dos moradores da região, ali daquela localidade, fui lá vistoriar o pontilhão, que faz a divisa entre Mariana e bairro Vieira. E está em péssimas condições. Se não me engano, ele foi reformado na época do governo Roque, e depois daquilo não foi feito mais nada. Então, antes que cause algum transtorno maior, porque os pranchões estão soltos, já tem buraco, inclusive, neste pedido de providência, a gente está anexando as fotografias do pontilhão, para que tenham realmente o conhecimento, que é extremamente necessário, então, que se faça uma reforma bem feita, ou, se não, um pontilhão novo ali, que a comunidade merece. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Éder Barbosa. Próximo vereador seria eu, não usarei meu espaço, deixarei aí à disposição da bancada. Vereador Eric Ranieri Silva Moreira, não usará também seu espaço. Vereador Giuseppe Chiapetta. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, bom dia, pessoal que nos acompanha. Hoje eu queria solicitar lá para o Suspiro, que a gente está com um problema lá na região que não tem ônibus para levar o pessoal. E ninguém quer pegar essa linha também, então tem que ter Gostaria que achasse uma solução para a linha de ônibus do Suspiro. E também me colocar à disposição da comunidade do Tiaraju
porque eu fui lá pedir voto para eles, então eu estou à disposição aqui para o que precisarem. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador Giuseppe Chapeta. Próximo vereador, vereadora Janaína França de Quadros. Não usará seu espaço. Vereadora Juliana Medeiros Carvalho. Muito bom dia, senhor presidente, meus colegas vereadores, colega Jana. Hoje eu uso o meu espaço também para falar sobre uma questão que tem nos preocupado muito, meu gabinete, pessoas nos procurando, em virtude do cadastro do Bolsa Família. A gente já não teve uma nem duas, foram várias pessoas que vieram nos procurar pedindo auxílio. E ontem a gente procurou a coordenação da agência do Bolsa Família aqui na nossa cidade, do Cadastro Único, e nos foi informado que tem famílias que há mais de 6 meses já fizeram o cadastro e até agora esses cadastros se encontram em análise pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque tem famílias dessas que nos procuraram que têm uma renda per capita de R$ 5,00 por pessoa. Então, a gente tem nos preocupado bastante e também temos que ver uma forma também de auxiliar a nossa agência, porque não é um nem dois casos. Eles também têm cortado muito o número de famílias, sem justificativa, então isso também é uma preocupação nossa. Então, a gente pode aqui também, nessa casa, presidente, buscar uma forma de auxiliar aí a nossa agência do Cadastro Único de São Gabriel. E também quero usar o meu espaço para agradecer à gestão municipal, o prefeito Lucas, pela confiança no meu nome e dizer a todos que eu farei aqui o meu trabalho da melhor forma possível. Como o senhor disse, senhor presidente, eu também estou aqui para trabalhar em prol dessa casa legislativa e em todos os interesses da nossa comunidade e buscar, através do diálogo, essa parceria aí entre esse poder. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigado, vereadora Juliana Medeiros Carvalho. Espaço, nesse momento, vereador Ladisley Camargo Teixeira. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que estão aqui no plenário, assistindo a sessão, as pessoas que vão nos ouvir hoje à noite, através da Rádio São Gabriel. Presidente, se eu ultrapassar meu tempo, eu gostaria, se a vereadora Jana permitir, usasse parte do tempo dela. Bom, primeiramente eu vou falar, lógico, de estradas, né? Porque eu fui para o interior agora no final de semana, lá no Osorinho, tinha um rodeio lá, e eu tinha falado na outra sessão, mas eu não tinha ido presencialmente, né? E lá realmente eu pude constatar que o secretário Chicão, que o prefeito manteve no cargo, e ele não conhece o interior do município. Eu não sei se ele é secretário de gabinete, daqueles que fica sentado e manda os assessores, manda os coordenadores, manda o patroleiro, né? E eu sempre disse, inclusive quando eu fui secretário da Agricultura e conversava com o Éder, que o secretário da Agricultura, que vai ter um novo agora, e o secretário de Transportes, que não pôr o pé no barro, não anda a secretaria, não anda a pasta. E, principalmente, ele tem que conhecer. Eu não posso aceitar que um secretário vá numa região e faça o serviço pela metade e saia, vá para outra região, sabendo que ali tem uma escola que atende todos os alunos do Santo Antônio, da Calheira, do Pau Fincado, dos Lagões, do Rincão do Claro e do Caiboté Grande. A escola Polo Jerônimo Machado. O secretário veio da cidade, pelo Caiboté até a esquina dos Lagões, ali ele cortou os Lagões, foi até a esquina lá em cima e ali tirou as máquinas. Deixando o Caiboté Grande, eu passei em frente à propriedade do Getúlio Ramos, vereador Adão sabe onde é que é, ali cabe um carro ali dentro. Tá? E o pior de tudo, vereador Adão Santana, o senhor conhece aquela região, o pior de tudo, que no ano passado, ou ano retrasado, tinha um vídeo que rodou na cidade
em uma van escolar que vem em alta velocidade e cai dentro daquele buraco. Lembra, né? Pois o buraco está lá. Do mesmo jeitinho, esperando outra van. Isso é uma vergonha. E o secretário esteve ali. Por que ele não perguntou para os seus auxiliares, para os patrulheiros, que região é aquela? Que ele ia entender que não tem como ele ir na região e fazer pela metade. Isso é gastar tempo. É bater lata com o maquinário. É gastar óleo. É queimar o próprio nome do prefeito. Porque ele teria que fazer os Lagões, fazer Pau Fincado, fazer Santo Antônio, Vista Alegre, Calheira e sair. Mas ele saiu lá para o Mirim. E eu não quero aqui dizer que ele saiu lá para o Mirim, botou material, porque a família do prefeito tem campo lá, no corredor do Umbu. Eu não quero acreditar nisso, mas foi feito. Não que os produtores, vereador Kiko, do Mirim não mereçam. Mereçam. Mas e os moradores daquela região da Vista Alegre não merecem? O que está acontecendo? Não quero acreditar também que seja retaliação política, porque o prefeito perdeu a eleição lá. Isso não pode acontecer. Acredito que não seja da índole do prefeito, então acho que ele tem que chamar o secretário dele e dizer que ele faça as regiões para não ter que voltar lá. Quando eu fui secretário da Agricultura, que eu largava os tratores para a região, só sai de lá quando atender a região. Atender todos. Ou não sai. Vereador. Permito, sim. Vereador Ladisley, obrigado pela parte. A mesma coisa fizeram ali no Guabijô. Não foram até o Cantagalo e não foram até o Faxinal. Ficou aquela região ali, né? Cantagalo, Passo do Rocha, Faxinal. O pessoal está reclamando bastante lá. Então, agora estão lá na Formosa, estão fazendo serviço bom lá. Eu tenho esperança, até vou falar com o secretário pessoalmente. Pedir quando terminar aquela região da Formosa, que venha ali para o Cantagalo, que venha para essa região que o senhor está pedindo ali também. Com uma firma forte ali, com as máquinas fortes. Então, as duas, tem 3 máquinas em direção à Formosa lá. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E eu quero dizer aqui que não estou falando aqui do trabalho. Se você pegar, sair aqui na cidade, entrar Tiarajuca e Boté Grande, o trabalho não foi mal feito. O trabalho foi bem feito. Eu fui lá ontem. Não é essa a questão. A questão é de não se terminar o trabalho. Deixar pela metade, fazer a região pela metade, é perda de tempo que vai ter que voltar lá. E o ano letivo começou hoje. E quinta-feira marca chuva. E aí depois, a diretora da escola coloca no grupo dos pais que não vai ter aula porque a estrada não dá condições de trafegabilidade para o ônibus escolar levar as crianças. E aí mais um ano, essa mesma ladaia de que as estradas não dão condições, as crianças ficam sem escola, o produtor não consegue puxar sua safra, não consegue vir na cidade, consultar e ir no mercado. Isso tem que ser resolvido, né? Então aqui eu trago para os vereadores da situação para levar para o prefeito, que aquela região lá o secretário não conhece, talvez não conheça a maioria delas. Eu estou aqui à disposição, acho que o vereador Éder também, todos somos parceiros para apresentar a zona rural para o secretário. Porque se ele conhecesse a região, ele não tinha deixado pela metade. Tá certo? E vejam bem, e não é só aquela região, eu estou falando naquela região porque eu estive lá, mas é lá no Timbaúba, Rincão de Santa Catarina, né? Lá no Cantagalo, toda aquela região lá. Todas as estradas estão comprometidas. E com 2 patrolas que foi comprado, foi muito comemorado, ótimo, bom, mas com 2 patrolas não se faz as estradas 5.000 e poucos quilômetros de malha viária. Permito, vereador. Vereador Ladisley, eu até sugiro aqui, até mesmo sabendo da boa vontade do secretário, e seguidamente eu vejo registros fotográficos do secretário nas estradas do interior, várias vezes, tanto nas redes sociais, quanto nos grupos, quanto no privado, está sempre mandando, mas, logicamente, aqui cada um que fala tem, né, até a sua imunidade para falar, mas o secretário acaba não podendo se defender e, às vezes, fica uma questão, né? O vereador acaba não indo fazer uma reunião diretamente com o secretário, e é normal que se venha aqui para relatar os problemas. Concordo, Vossa Excelência está coberta de razão. Mas eu sugiro que se convoque, aliás, que se convide o secretário para estar presente aqui. E aí sim a gente debater todos esses problemas, né, de forma geral, né, numa sessão. Essa é a minha proposição, vereador. Obrigado, vereador. Eu concordo perfeitamente. Eu gostaria, sim, de ouvir o secretário. A gente pode fazer esse convite, né, presidente? Bom, eu vou sair agora da pauta das estradas, né, para não ficar maçante, que eu já falei na semana passada, e aqui eu estou enxergando aqui vários moradores da comunidade do Tiaraju, várias lideranças e moradores de lá. Na semana passada, não, perdão, nessa semana saiu uma matéria do prefeito com representantes da Associação dos Moradores e o representante
da Saneamento São Gabriel, dizendo que a Saneamento São Gabriel iria assumir a rede de água naquela localidade, porque os moradores, os associados da associação, tinham abaixo-assinado e levaram concordando. Que a Saneamento São Gabriel vai aumentar mais a caixa, que pretende colocar uma boia elétrica, que pretende fazer melhorias, colocar um cloro na água. Veja bem, eu entendo que melhorar a caixa e mais isso, mais aquilo, né, até uma boia elétrica, poderia se partir do executivo. Tá? Do executivo. Aquela caixa enferrujada que tinha lá, que foi colocada na época do Dr. Eglon, depois foi colocada uma caixa de 15 mil litros, foi na minha gestão, e eu não pedi para Saneamento São Gabriel. Eu fui lá como secretário, que inclusive não era da minha demanda, era a demanda da pasta do ex-secretário Felipe Abib, e eu fui lá e coloquei uma caixa, a estrutura, os moradores lembram. Mas, que não ficou claro naquela matéria, é que a Saneamento São Gabriel irá taxar a água do poço artesiano, que é do pessoal do Tiaraju. Ou seja, vão colocar um registro, exatamente como a gente tem aqui na cidade, um registro da água, e vão cobrar dos moradores do Tiaraju a água que lhes pertence, porque aquilo ali é um poço artesiano. De anos, o vereador Adão Santana conhece tão bem quanto eu lá, aquele poço artesiano está há anos lá, não sei nem lhe precisar qual é o governo que foi, mas está lá há muito tempo. Então, os moradores do Tiaraju vão ter um relógio nas suas casas, se não pagarem a conta d'água, né, daqui a pouco vai vir meia alta, algum deles não vai ter o dinheiro para pagar, e a Saneamento vai lá e vai cortar a água dos moradores do Tiaraju, numa água que é deles, porque deram uma aumentadinha na caixa que botaram um cloro na água. Um pouquinho. Mas, em contrapartida a isso, e aqui eu peço para o senhor levar isso, vereador Cildo, para o prefeito, que assim como o prefeito recebeu um abaixo-assinado do pessoal da Associação do Tiaraju, ele receba este aqui, que tem mais de 100 assinaturas, dizendo que não querem entregar a água para Saneamento São Gabriel. Eu não vou entrar no mérito se é bom, se não é bom, eu vou entrar no mérito, nós temos que respeitar a comunidade, o que eles querem. E eu acho que o prefeito deve ouvi-los. Porque, inclusive, eles mandaram para a moça da associação, acho que é a Rosane, não me lembro, até vou ler aqui para não ser injusto, vou ler o nome dela aqui. Comunicaram, a secretária Tatiane foi comunicada na terça, dia 18, de um abaixo-assinado ao contrário. Mesmo assim, foi firmado um compromisso lá com o prefeito. Talvez não tenha chegado para o prefeito. Então, aqui só o abaixo-assinado. Todas as assinaturas. E os representantes estão ali. Inclusive, acho que está o senhor Arizoli, um dos moradores mais antigos, que foi presidente diversas vezes lá no Tiaraju, que também não aceita que a água do poço artesiano seja taxada e cobrada pela Saneamento. Porque melhorar a água, me desculpem, a água do Tiaraju, aquele poço que tem uma vazão de 63 mil litros de água por dia, nunca secou, uma água potável e de boa qualidade, e nunca matou ninguém lá. Certo? Todos os moradores que estão aí, está aí o senhor Arizoli, graças a Deus, gozando de boa saúde, a água nunca matou lá. Então, a vontade do morador, ela tem que ser respeitada. Eu não vou aqui entrar no mérito se é bom, se é ruim, se vai melhorar, não. Eu vou entrar no mérito que os moradores não querem, têm que ser respeitados. A parte, vereador. Permito, vereador. Vereador, eu acho que devemos entrar no mérito da questão, o que a Saneamento vai oferecer, né? Qual o grau de tratamento, né? De nós também entrarmos, sim, verticalmente, buscarmos, estudarmos a lei da água, né? E para ver até onde vai esta questão, né? Quando a gente sabe que a questão de água é uma questão até federal, né? Da União, mas saber até quando, para que a água seja onerado, né? Onerado, qual é o procedimento, né? E se o senhor está falando da água que já está disponível, naturalmente potável, de um poço artesano, né? E aí o que é? Vamos tirar um punhado de cloro ali e sigo vendendo a água que já está ali para a comunidade. Então, nós precisamos sim entrar nessa questão.
Outra coisa que a gente ouve, por isso que eu não gosto de discurso sofista, se ouve muito que as pessoas devem aprender a conviver com a maioria. Cito o exemplo, a maioria elegeu o prefeito, tem que aprender. Óbvio que temos que aprender. Mas quando é assim, não é a maioria que se ouve. Se nós temos 2 abaixo-assinados e a maioria está na lista do que não concorda, mas aí não precisa se respeitar a maioria, né? 2 pesos e 2 medidas. Conclua, né? vereador. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Então, essa questão, e veja bem, não se falou nem esgoto, tratar esgoto, canalizar, nada. É Uma só a parte, questão vereador. Claro, vereador. Para contribuir com o assunto, o prefeito ele não participou dessa reunião, dessa consulta popular, que foi realizada, se eu não me engano, no dia 7 de dezembro, lá no Tiaraju. Essa ata, essa decisão feita lá pela direção da vila, foi entregue direto à concessionária de água, só para contribuir com o senhor. Tá bom. Obrigado, vereadora. Só para contribuir, eu estava lá, eu estava como vereador eleito na época, ele como prefeito. Ele estava. Estávamos lá, eu, ele, Matheus Sassi e tantos outros, e a comunidade. Ele estava presente. Na época eu não pude me pronunciar, que eu era vereador eleito, mas não tinha assumido meu mandato ainda. Obrigado, vereadora. Tá? Mas acredito, vereador, aqui, a senhora como líder do governo, que leve essa pauta para o prefeito, que assim como ele recebeu o abaixo-assinado dos moradores que concordam, que ele receba as pessoas e o abaixo-assinado daqueles que não concordam, para ser uma coisa justa. Posso mais um? Parte. Assim como ele recebeu a diretoria do bairro, que foi quem levou, né, da vila, no último sábado, essa ata da consulta popular feita lá, com as assinaturas. Perfeito, perfeito. Mas o que nem parte. Claro. Também é necessário ver, porque não podemos, como resposta, a diretoria do bairro, né, encaminhou. Precisamos ver o que está acontecendo, né? A diretoria do bairro está deixando de ouvir esses, então? Ouve uma parte e outra parte não. Outra coisa, até a lei diz, né, nós não podemos, em nome de qualquer ilícito, ilegalidade ou infrações, enfim, nós não podemos alegar desconhecimento da lei, né? Então, nós precisamos estar dentro. E agora também a vereadora falando ali que muitas vezes que o prefeito não estava presente, enfim, aí eu faço a pergunta que ultimamente eu tenho trazido para cá. Quem matou Odete Reutemann? Quem manda em São Gabriel? O prefeito ou a São Gabriel Saneamento? Obrigado, senhor vereador. Então, para concluir, né, mesmo que a associação tenha levado ao abaixo-assinado, a associação ela não é dona do bairro, ela tem que ouvir os moradores. É uma associação eleita que, assim como... pois então, que assim como ela foi eleita, amanhã ela não é mais. Aqui o Orizoli, que foi 300 vezes aí presidente. A associação ela não pode falar para todos. A associação tem que buscar melhorias, mas tem que ouvir os seus moradores. E se a maioria não quer, o prefeito tem que acatar, saneamento tem que acatar. E veja bem, aqui volto a afirmar, não estou colocando no mérito se é bom, se vai ser ruim. Eu estou colocando um mérito que tem um abaixo-assinado aqui com mais de 100 assinaturas que não querem que a água deles... Permita, vereador. Rapidamente, se eu posso... Então, assim, pelo que eu entendo, ali há uma discordância ali, com a associação no bairro Tiaraju, né? Alguns moradores têm a conclusão que a associação não está representando a maioria dos moradores, então, não sei. Não é o caso, então, de se fazer uma nova eleição, um abaixo-assinado, alguma coisa, uma nova eleição no bairro Tiaraju, e as pessoas que estão descontentes com o posicionamento da associação montem uma chapa e vão às urnas, né? Então, eu acho que é isso aí. Uma ideia, né? Lógico. Obrigado, vereadora. E como eu falei, nada contra as meninas lá da associação, só que a maioria ela tem que sempre, a maioria tem que ser respeitada. Ou seja, no voto popular, ou seja, uma eleição para prefeito, ou seja, tem que ser respeitado, até que se prove o contrário. Então, se tem um abaixo-assinado aqui, com em torno de 100 assinaturas, e eu vejo aqui pessoas do Tiaraju com bastantes serviços relevantes prestados àquela comunidade, como vejo ali a Leda, Arizoli, Marcela e tantos outros, tem que ser ouvidos, tem que ser respeitado, e eu espero sinceramente que o prefeito marque uma audiência, receba essas pessoas, receba esse abaixo-assinado, antes de tomar qualquer atitude. Tá certo? Obrigado, senhor presidente, era isso, senhores. Obrigado, vereador Ladisley Teixeira. Obrigado aí, vereador Ladisley Teixeira. O próximo vereador, Luiz Fernando Lopes dos Santos. Vereador Kiko Lopes.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que está nos assistindo, Marcelo, do Caderno 7. Então, isso aí, as coisas não é fácil, senhor presidente. Só tem reclamação agora dos ônibus circular aí. Agora começou as aulas, estão atrasando, não tem cobrador nos ônibus, motorista tem que parar o ônibus para fazer a cobrança, e o pessoal está reclamando. E quem é que reclama para quem? Os vereadores. Ó, vereador, vê o que dá para fazer lá, né? Então, eu estou pedindo aí para o responsável que dê uma olhada nisso aí. Estão atrasando, as crianças estão chegando atrasadas no colégio, então isso aí é muito sério. Agora o motorista cobrador. Então, não é fácil as coisas. Também aquela rua João Antônio Moreira, lá atrás do Urbano. Botaram balaço lá, ficou boa a rua agora, está boa. Mas a poeira ali para aquele pessoal ali não tem condições. Os caminhões agora da safra estão passando ali, ó. E tá isso assim dentro das casas. Eu olhei lá, tem uns amigos lá, ó. Isso assim dentro das casas. Então a gente aprovou aqueles 19 milhões aqui, ó. Até vou fazer um pedido agora na próxima sessão, para botar um asfalto lá naquela rua para aquele pessoal lá. Eu acho que ali é 200, 300 metros ali. Claro, muitas ruas ali precisam, mas aquelas ruas ali é caminhão diariamente agora na colheita. Não tem condições. As almárias, as panelas, ó, tu limpa agora, daqui a pouco está dessa altura de terra. É um sacrifício aquilo ali. E é só emendar ali, ó, deu? Ali do gaúcho, dos caminhão ali, termina o problema ali. Termina o problema aquele pessoal. Eu já passei... vereador. Pois não, vereador Éder. Me somo nesse seu pedido, vereador Kiko, porque também sou testemunha, inclusive ali tem a linha de ônibus também, que passa diariamente naquele trecho, tem o esgoto a céu aberto, e é a questão desses caminhões, né, carretas, passam ali desviando o trânsito, passam por trás do Urbano. E o saudoso seu Rômulo, o homem faleceu, era o sonho dele ali, o seu Rômulo, tem uma chacrinha logo à esquerda ali, que era o sonho dele fazer um asfalto ali. Pode ser que nessa nossa legislatura aí nós conseguimos então aprovar esse asfalto ali para João Antônio Moreira. Realmente é muito necessário. Parabéns pela sua indicação, vereador. Obrigado, vereador Éder. Nós agora, nesses 4 anos que tivemos, a gente já pediu isso aí. E aquilo ali tem que olhar com bons olhos ali. Pode ser que o prefeito veja aquilo ali para botar um asfalto naquela rua ali. Agora mesmo, eu estava escutando a São Gabriel, ali o programa ali, e o pessoal falando, os moradores falando daquela terra vermelha que tem ali passando o trevo que o pessoal está trabalhando ali. Claro, botaram em cima do asfalto, tem que ter a terra, né? O que está acontecendo? Que o pessoal está trabalhando, eles estão fazendo o serviço deles, até tem que tirar o chapéu para aquele pessoal ali. Pessoal de botina, de macacão, com 45 graus, né? Fazendo o serviço deles. O que vai acontecer ali? Eles vão terminar o serviço, vão ter que passar uma vassoura ali para terminar aquela terra vermelha que tem em cima do asfalto, né? Mas aquilo ali não é o problema. O problema é nas ruas de chão, como eu falei. As ruas de chão que é o problema. Porque cavoco lá para fazer o esgoto, eu digo, já tem que vir preparando, tem que vir botando um asfalto atrás, um balasto e arrumando as ruas, para não dar problema. Vereador, a parte? Pois não, vereador Silvio. Vereador Kiko, eu compactuo com a manifestação de Vossa Excelência. Eu acredito que ali é uma via de acesso, é uma via que tem bastante trânsito, uma via importante no nosso município, deve ser levada em consideração, e já não é de agora. Mas eu acredito que houve avanços ali, porque foram asfaltadas várias ruas ali do bairro Novo Horizonte, bairro Esplanada também, e ali da Pelotas, em direção ao cemitério, ela está asfaltada. Falta o asfaltamento da Sebastião Mena Barreto em direção a Pelotas e também em direção à saída ali no Urbano. Mas eu dou uma sugestão aí que Vossa Excelência faça, de repente, uma moção, né, nesse sentido aí, que eu, pode ter certeza, vou ser um dos primeiros a assinar.
Eu acredito que muita coisa vem se construindo em relação a asfaltamento e pavimentação na nossa cidade, e eu tenho certeza que o prefeito será sensível a esses nossos apelos, então eu posso ter certeza que compactuo aí com a manifestação de Vossa Excelência. Obrigado, vereador Cildo. Vamos fazer uma moção, então, agora em seguida, para ver se a gente ajeita aquilo ali, que o prefeito ajeite aquilo ali, né? Também aqui o vereador, o secretário Bertazzo aí, atendeu um pedido, roçou o Passo do Pinto lá. E está roçando aquelas ruas ali. Então, agradeço o secretário Bertazzo pelo bom serviço que ele está fazendo. Lá naquela nossa região, lá está fazendo um bom serviço. Então, o que é bom a gente tem que falar, né? Então, não é só criticar também, mas... E é isso aí, as coisas... Não é fácil, tudo está meio complicado, mas tem um problema aqui na cidade que nós, vereadores, eu creio que... Eu sou muito ali procurado pelo pessoal, negócio desse pessoal aí do agente de trânsito. Está muito sério isso aí, está muito sério. Estão perseguindo os carros, estão perseguindo as pessoas, não estão respeitando as pessoas, estão chegando chegando com mal, falta de educação com as pessoas. Então, isso aí está muito complicado. Senhor presidente, o tempo do vereador Cacai, se for passar o meu aí. E é muita cobrança para nós. Não sei quantas pessoas. Ontem mesmo eu tive aqui de manhã, ó, teve aí 3 ou 4 pessoas aqui, ó. Eu estava no gabinete ontem de manhã, cobrando, vereador, tem que fazer alguma coisa. E a gente fica com as mãos atadas, não sabemos o que vão fazer. Se vão pedir uma audiência pública, se vão pedir para o secretário vir aqui, dar uma palavra aí para ver o que está acontecendo. Não sei também se a nossa cidade aqui é uma cidade de 60, 70 mil habitantes, comporta essa guarda municipal aí, esses agentes de trânsito aí. Não sei se comporta, isso aí a gente tem que ver também. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador Latilei. Obrigado, vereador Kiko. O problema da questão dos agentes de trânsito, que a maneira que eles estão procedendo, está passando para a comunidade que deve ganhar alguma comissão, porque eles querem multar a qualquer custo. Diferente da brigada, a brigada via alguma coisa irregular, abordava a gente quando passava, gosta disso. Não, eles andam procurando. Ontem eu passava na praça aqui, tinha 2 deles a pé, assim, olhando todos os carros, procurando para multar alguém. Sabe? Se escondem atrás das árvores, multam os carros que estão passando, saem em alta velocidade perseguindo como se fosse polícia, e alguém tem que alertar eles que eles não são polícia, para andar perseguindo com a sirene ligada. Um dia, eu estava na Praça Ecológica, lá, vereador Silvio, eles passaram direto no quebra-mola. Eles vinham com a sirene todo ligado, perseguindo alguém. Eles não são polícia, tem que avisar eles. E alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que chamar o secretário de segurança aqui para a gente ouvir, tá? O que pode ser feito. Obrigado. Obrigado, vereador Ladisley. A parte, vereador. Vereador Cildo pediu primeiro. Vereador Kiko, assim como o vereador Ladisley, eu também acho que não tem que analisar de 2 formas, de uma forma muito fria, muito tranquila. Eu acho que subestimaríamos a nossa cidade, o nosso município, se a gente dissesse que São Gabriel não necessitaria de uma guarda, de um agente de trânsito. Eu acho que necessita, sim. Muita gente que está reclama nas redes sociais e até na rádio, estavam reclamando esses dias porque multaram porque não tinha cinto, não estava usando cinto. Mas quando a pessoa faz uma autoescola, uma das primeiras coisas é saber que tem que colocar o cinto. Ponto. Isso é o que eu penso. Então, eles estão aí para cumprir o trabalho deles. Eu acho que São Gabriel necessita, sim. Até mesmo porque tem que controlar quem estaciona em vaga de deficiente, quem estaciona em vaga de idosos, tudo isso aí, faixa amarela, tudo isso aí tem que ser controlado. Ponto. Agora, o que eu não concordo é com os excessos. São os excessos. Isso aí não deve acontecer. E aí também, por que não podemos fazer aqui uma reunião com o secretário Vitor, com os agentes de trânsito, uma audiência pública, de debater essas situações? Não pode multar uma pessoa que está sem cinto sem abordá-la.
simplesmente dando a multa, o carro passando. Não estou dizendo que isso seja verdade, mas são relatos que chegam até a gente. Então, eu acredito que a gente deve, né, pensar bem, né, antes de se manifestar. São duas coisas, são algo que precisa ser ajustado. E essa questão de estar se escondendo aí para multar, eu não sei se acontece também, mas eu acho que não deve acontecer. Então, a agente de trânsito, na minha opinião, é necessário sim na nossa cidade, é necessário, mas, né, com os devidos cuidados no trabalho. O pessoal é novo, está começando agora. Conclua, vereador. Já concluo. É tudo muito novo para eles. Então, acho que eles precisam, de repente, passar por mais um curso, enfim, né, para poder adaptar isso aí. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Cildo. Sem querer interromper aí esse tema importante, isso já foi levantado e está sendo pauta, né, de várias sessões. Nós já formulamos aí o convite, né, poderia ser convocação, de acordo com o artigo 209 do nosso regimento interno, mas, por uma questão de gentileza, já está sendo enviado ao secretário Vitor o convite para que o mesmo compareça nessa casa e temos o prazo de 7 dias. Caso o secretário Vitor não atenda ao convite, aí faremos uso do regimento interno. Estaremos convocando e obrigando ao secretário Vitor a vir nessa casa. Desculpe interromper aí esse tema, mas continua com a palavra o vereador Kiko. A parte, vereador. Obrigado, vereador Cildo. Vereador Moisés. Vereador, eu já trouxe à baila esse tema e eu costumo dizer que sou muito legalista. Eu acho que quando existe infração, enfim, tem que ser feito, se tem que aplicar multa. Esse não é o mérito da questão, né? O mérito da questão são os exageros e, principalmente, as formas de abordagem, né? Então, a gente está dando a oportunidade para o secretário ou os próprios agentes de saúde vir aqui conversar conosco, né? Eu prefiro acreditar, né? Quando vem um grande número de pessoas da comunidade à frente da Câmara de Vereador trazer uma denúncia e, no particular, várias pessoas falando a mesma coisa, eu acho bem temeroso dizer que não é verdade. Eu prefiro acreditar que essas pessoas, de alguma maneira, estão se sentindo acuadas e eu não vou correr o risco de dizer que a comunidade inteira está mentindo. Então, eu acho que nós temos que ver isso aí, não é a questão da aplicabilidade, não é a questão da existência, mas dos exageros. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Moisés. Eu acho que a primeira coisa é o respeito com as pessoas. Nós aqui, nós temos 15 vereadores aqui, nós respeitemos, nós podemos não concordar às vezes, mas nós respeitemos. Os agentes ali não estão respeitando as pessoas. Pessoas velhas, pessoas idosas. Agora, estava no mercado, um senhor me falou, eles me perseguiram, saíram atrás de mim. Um senhor velho, com 70 e poucos anos. Né? Então, isso aí é muito complicado. Tem que haver o respeito. E tem que mudar alguma coisa. Né? Vereador Chapeta, o senhor falou no ônibus aquele que... O ônibus da Formosa, que a gente chama, que não vai lá na Formosa há muitos anos. Ele fazia a linha até ali a Palma, mais ou menos, para cá um pouquinho, ali pela Vigia, por ali, né? O ano passado ele parou de fazer a linha por causa da estrada, aquela do Suspiro, que não dava condições. Agora está boa, o senhor sabe bem, né? Então ele parou por isso. Teve reclamações lá, e agora é difícil ele fazer a linha para lá. Voltar a linha, ele já parou, não volta mais. Então ele faz ali até o Cerro do Batuvi, entra no assentamento ali e deu. Isso aí a gente falou, nós votemos aqui um subsídio, aqui, eu acho que de 35 mil para essas linhas, 3 linhas aqui da cidade, que está dando problema também. Essas linhas de ônibus estão dando problema, não está certo as coisas, estão atrasando, então a gente tem que ver com o prefeito se não dão um subsídio para essas linhas do interior, que eu acho que é 2 ou 3 que tem. Tem a do Pavão lá, que faz uma vez por semana, e olha lá, é uma briga lá. Essa do Batuvi está fazendo de segunda a sexta, mas já está deixando as partes, né? Aqui do Alvoredo, é a Jung ali, ó, também com dificuldade. Então, eu acho que as 3 linhas que estão funcionando. Sodré terminou, Cerro do Ouro terminou, Passo do Ivo terminou.
E não podemos deixar terminar essas 3 linhas aqui, cara. Dá um subsídio para essas linhas de ônibus do interior. Até o pessoal do Tiaraju que está aí pega aqueles ônibus de Jung para vir, pega aquele de Catsaba para vir para a cidade. Né? Então isso aí tem que ver bem. Tem que ver muito bem. Pessoal do Tiaraju, meu gabinete está aberto, quando precisar conversar, só chegar ali. Né? A gente está também, E nós temos aqui, ó, para defender o nosso povo. Coisas erradas, a gente tem que falar aqui. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Éder. Vereador Kiko, aproveitar que o senhor falou na localidade do Tiaraju e todos aqui passaram, todos os vereadores passaram pela Vila do Tiaraju pedindo voto, com certeza. E um dos problemas que foi falado realmente foi a questão do transporte, que na época que a gente estava lá, 10 mulheres deixaram de trabalhar aqui no centro da cidade por falta do transporte, até por questão do horário. Quando o ônibus vem de lá de fora até passar no Tiaraju, já chega tarde ali no Tiaraju. Será que a gente não conseguiria uma linha com uma van para resolver esse problema do pessoal do Tiaraju que queira vir na cidade trabalhar? Né? Já pensou, já começa com 10 mulheres que a gente tem informação, mas com certeza se tivesse uma linha teria muito mais, porque a gente vê ali, já tem 100 assinaturas, um abaixo-assinado. Eu acho que isso aí é uma boa proposta que a gente tem que analisar e estudar aqui nesta casa. Obrigado, vereador Kiko. Obrigado, vereador Éder. Era uma proposta boa, vereador Éder. Mas aqui dentro da cidade já é difícil. Mas bom tentar isso aí. Para o pessoal de Tiaraju, né? A gente tem que ajudar aquele pessoal ali também, né? Como a Santa Clara, como todos os bairros aí. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador Luiz Fernando Lopes dos Questão Santos. de ordem, presidente. Sim, vereadora Jana. Eu preciso me retirar do plenário, presidente. Gostaria que o senhor colocasse apreciação à minha saída, então. Perfeito. Está em apreciação a solicitação da sua retirada do plenário, da vereadora Jana. Em apreciação, em votação. Aprovado, vereadora. Espaço do próximo vereador, vereador Moisés Silveira Marques. Vereador, minha saudação a Vossa Excelência, ilustríssimo senhor presidente, vereadores, vereadora. Quero parabenizar, neste momento, a vereadora Juca, líder do governo. Não é uma tarefa fácil, né? Já fui líder do governo, é bem complicado. Quero também parabenizar hoje todas as mulheres votantes, né? No dia 24 de fevereiro, completou 93 anos da conquista do voto feminino. Né? 93 anos que as mulheres conquistaram esse direito de expressar efetivamente sua vontade na vida política, né? E isto é muito importante. E continuamos lutando para que as mulheres cada vez tenham mais espaço na vida política. Parando aqui, ouvindo aqui, até me lembrei nesse momento, mais do que me lembrei, até senti a energia do sempre vereador Marlon, que foi ferrenha oposição dentro dessa casa, e quando ele saiu da casa aqui, me dizia, muito respeitosamente, que eu estaria aqui ocupando o lugar dele na bancada de oposição, e tenho absoluta certeza que o vereador Marlon está ligado a esta casa, nesse momento, nesta sessão, né? E deve estar nos ouvindo. Quero aproveitar para mandar um parabéns para ele, né? Muito sucesso na nova etapa da vida dele, mas cito o nome dele porque eu lembro, muitas vezes, que o vereador ocupava aqui, e é inadmissível essas coisas. E, realmente, hoje, eu peço vênias, né? Máximas vênia ao vereador Marlon, sempre vereador Marlon, para dizer, é inadmissível essas coisas. Não se traz a essa tribuna, temas, pautas, apenas para nós entrarmos nos holofotes.
Se assim fosse, seria eu obrigado a dizer que toda a comunidade está mentindo. Que a comunidade do Tiaraju, a qual abro um parêntese, para saudá-lo com o máximo respeito, que saíram de suas casas para estarem aqui hoje, reivindicando pelos seus direitos, que estejam mentindo. Que seus direitos não estão deixando de serem ouvidos. E com a máxima liberdade de expressão que eu uso aqui, também com o máximo respeito àqueles do Tiaraju que pensam ao contrário, mas nós precisamos ouvir, e volto, trago a essa tribuna, que a voz do povo é voz de Deus, a maioria decide uma eleição, a maioria decide um tema, e a maioria decide uma vontade também. Então, nós não podemos deixar de ouvir esta vontade. Temos que abrir o viés, campearmos pelos diálogos, e não podemos só ficarmos aqui tratando das necessidades da água do Tiaraju, enquanto essas pessoas vêm aqui, e não levar a eles a possibilidade da solução. Nós estamos diante de uma situação iminente que a água será onerada pela São Gabriel Saneamento. É isto que a comunidade estava buscando, ou a comunidade buscava soluções para a água, em relação às dificuldades da caixa d'água que lá estava, do poço artesano? Não, vamos fazer o seguinte, a gente resolve o problema. Vamos lá, botamos a saneamento lá, oneramos e está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Precisamos achar um meio de resolver esta situação. E veja bem, eu respeito quem pensa diferente, mas eu tenho o meu pensamento. Immanuel Kant dizia que nós temos que ousar a sermos donos de nossos pensamentos. E eu ouso, sempre dentro desta tribuna, ser dono dos meus pensamentos. E veja bem, ao colocar os meus pensamentos, não quero convencer a ninguém que eu sou o dono da verdade. Entretanto, precisamos analisar. E analisar como responsabilidade, porque o Tiaraju, ele não é só um espaço geográfico. Não é só um espaço geográfico, um pedaço de terra. Existem pessoas que têm vontade, e vontade própria, e corajosos, que ousam pensar, saindo desta linha divisória de massas reguladas por um, em detrimento de todos. E aqui a gente fala de coletivo, da vontade coletiva. Precisamos, sim, saltarmos os olhos para isso. Precisamos saltar os olhos para o apartheid social do pomar, que não é só o vereador Moisés que está falando, não. Isto é um apartheid social. Precisamos saltar os olhos para a deficiência do coletivo urbano e rural. Precisamos saltar os olhos, sim, da forma que os agentes de trânsito estão abordando as pessoas. Precisamos saltarmos os olhos, sim, à forma que atua a São Gabriel Saneamento. Precisamos saltar os olhos, sim, para o estado que estão as nossas estradas rurais e urbanas. Isto não é sofismo. Isto é a realidade. E volto a dizer, com a devida vênia, com a máxima vênia, recordo aqui
meu querido amigo e sempre vereador Marlon, isto é inadmissível. O senhor me pediu uma parte? Uma parte, vereador. Obrigado pela parte. E o vereador Moisés fala com a razão e com a moção. E eu me assomo também nessa sua ideia, nessa questão da saneamento São Gabriel, na relação ao Tiaraju. Muito teve notícias que ia ser canalizado a água de São Gabriel até o Tiaraju, né? E será que o encanamento lá do Tiaraju já tem dono? Foram feitos pelos moradores? Como é que é essa situação? Eu acho que vai dar muito pano para a manga ainda, essa questão, né? Porque a empresa privada ela quer lucro, né? Vai ter ligações. Será que vai onerar para os moradores daquela região? Então, tem muita coisa que vai passar por este poder, e nós vamos ter que lapidar esse assunto, que desde ontem a gente vê nas redes sociais, essa comunicação a toda a comunidade. E, então, tem muita coisa a ser esclarecida mesmo. Me somo nessa sua ideia, vereador. Me somo com certeza, porque é de suma importância para aquela localidade. Vereador, eu acho que nós precisamos olhar de perto, de forma vertical, este tema da água no Tiaraju, né? O que vai ser investido, o que a saneamento vai investir, qual o grau de investimento, porque a partir de agora ela vai onerar, né, os moradores de lá. Enfim, nós precisamos ver isso de uma forma vertical, porque muitas vezes os holofotes mostram, né, como a grande achada do milênio. Levamos água para o Tiaraju, mas nós temos que ouvir o que as pessoas pensam, o que aquela comunidade está buscando. A vontade do povo precisa ser respeitada, né? Então, eu acho, senhor presidente, me dirijo a vossa excelência, que é um assunto que nós precisamos trazer de uma forma mais empírica para dentro desta casa e tratarmos com responsabilidade a vontade da comunidade do Tiaraju, né? A vontade da comunidade do Tiaraju. E vamos ver o que está passando. Ah, existe uma abaixo-assinado a favor, existe contra. Vamos ouvir todo mundo, né? E trazer aqueles que têm autoridade para nos dar respostas. Para nos dar resposta. Então, com a palavra, a representante do governo nesta casa, que graças a Deus já temos, com a palavra, o poder executivo, enfim, com a palavra, acima de tudo, o povo e a comunidade do Tiaraju. Muito obrigado. Obrigado, vereador Moisés Marques. Próximo vereador, vereador Rodrigo ausente, vereador Cildo Joselito Machado Cabreira. Bom dia, presidente, vereadora Juca, demais vereadores, aqui a nossa distinta assistência. Várias pautas interessantes, importantes, hoje na nossa sessão, e é esse mesmo nosso papel como vereador, de estar muito atentos a todos esses assuntos que são realmente muito pertinentes aqui nesse espaço de debates. Mas eu quero falar um pouquinho, então, de cada um deles, me referir à questão do Tiaraju, cumprimentando aqui com muito respeito os moradores que estão presentes aqui na manhã de hoje, e dizer que, na minha opinião, essa casa está à disposição, eu, como vereador, estou à disposição, não estava nessa consulta pública, mas penso que está definido um impasse. Está definido um impasse, pois se houve uma consulta popular, em torno de 79 pessoas aceitaram uma consulta popular feita pela própria diretoria do bairro. E, na ocasião, 26 não aceitaram, e a consulta popular ela tem uma validade, ela tem uma fé pública. Então, eu acredito que está aí estabelecido um impasse. Tem bastante gente que quer e também bastante gente que não quer. Eu não sei como poderíamos fazer para tentar reverter essa situação aí, se uma audiência pública, enfim, não sei, mas está estabelecido o impasse, penso eu. Permito sim.
Vereador Sildo, obrigado. Acredito que, para resolvermos esse impasse, aí, uma audiência pública. Botou o povo do Tiaraju aqui dentro, com a associação, o povo, representante da prefeitura, um representante da saneamento, e nós aqui vamos debater o que realmente o povo quer. Como o senhor mesmo disse, foi criado um impasse. 70 pessoas querem, mais de 100 não querem. Então, acho que a audiência pública seria a forma mais viável de nós resolvermos essa questão. Obrigado, vereador. Perfeito, vereador Ladisdê. E, mudando o assunto, quando se fala em bairros na nossa cidade, a gente deve pensar que São Gabriel evoluiu muito ao longo dos anos, mas também precisa de muitas melhorias. É uma cidade que se expandiu muito e tem muitos bairros que foram criados, bairros novos. O bairro Pomares, como me falava o vereador Adão, na época foi criado pelo então prefeito Balbo, e sem a concordância de muitos que achavam que não tinha, né, ali a necessidade, não tinha estrutura suficiente para ser criado, mas, enfim, foi criado. Eu, conversando com o gerente da São Gabriel Saneamento, eles estão em tratativas com o executivo para levar o esgoto para lá, o esgotamento sanitário. Então, tem essa tratativa, existe essa tratativa, e eu não concordo, embora respeite a opinião, quando se fala, aí, quando o vereador Moisés Marques fala em apartheid social. Né? Citando com todo respeito o vereador, mas não concordo. Eu duvido que o prefeito Lucas tenha essa visão de realmente querer punir algum dos bairros da nossa cidade. Eu acho que não é por aí. Eu estive lá nas eleições, conversei, vi as necessidades do bairro, que não são poucas e que precisa realmente ser melhorado, mas eu acredito que também os dois lados estiveram lá. E os dois lados prometeram, assim como o prefeito Lucas prometeu, a candidata oponente também deve ter prometido, mas não logrou êxito nas eleições e não poderá cumprir a sua promessa. E o prefeito está aí para cumprir a sua promessa. Estamos iniciando uma nova gestão e eu sou parceiro aqui para pedir melhorias para o bairro Pomares, não só para o bairro Pomares, como vários outros bairros da nossa cidade. Permito. Vereador, a questão do apartheid social, ele está tacitamente explícito quando nós entramos lá e as condições mínimas, né, de sobreexistências ali estão prejudicadas. Isto não significa, em momento algum, eu falei, que o prefeito colocou este apartheid social. Não, é um apartheid social natural pela carência de recursos de sobrevivência. Né? Já em outro mandato meu, algumas pessoas, até do Executivo, perguntaram se eu estava morando lá, que eu estava tão preocupado. Não, a questão é a comunidade e as crianças. Né? O senhor ficar algumas horinhas lá, o senhor vai ver que não é exagero nenhum. Mas muito obrigado, e eu respeito também o seu posicionamento, só queria lhe explicar a questão do apartheid social. Perfeito, vereador, está explicado, mas realmente eu estive lá algumas vezes, né, não só nas eleições, que fique bem claro, antes das eleições já fiz alguns pedidos por aquele bairro, gostaria que fosse acrescentado o tempo do vereador Ranieri, se possível, já fiz alguns pedidos, vários pedidos, parada de ônibus, pedi uma área de lazer, que aquele bairro precisa ali, que tem uma área verde da prefeitura, precisa de uma área de lazer, então precisa ali daquela questão do lixo, que às vezes fica exposto, precisa também, precisa de esgoto, precisa de uma pavimentação melhor, realmente, né, bem complicado, mas eu acho que haverá avanço. Tenho essa convicção e estou, né, junto aí, né, com os demais vereadores que também lutam por aquele bairro, para pedir essas melhorias para o bairro Pomares. Para encerrar, presidente, quero me manifestar aqui sobre a questão transporte coletivo. E aí eu digo que é inadmissível que, em pleno século XXI, uma cidade como São Gabriel, e aqui eu falava ao vereador Kiko que não vamos subestimar a nossa cidade é grande, é uma cidade importante na região, na nossa região, na região da Campanha, na região fronteira oeste, para não termos guarda de trânsito. Então, não podemos subestimar a capacidade da nossa cidade e o entendimento que os nossos munícipes devem ter em relação a avanços, embora tenha falado ali a questão dos excessos, que eu não concordo. Mas eu quero aqui falar sobre o transporte coletivo e uma preocupação que não é de agora, E eu sei muito bem das dificuldades que os prefeitos têm enfrentado para fazer a licitação do transporte coletivo.
E tem que ser feito várias vezes contratações, de maneira que, às vezes, pode ser até precária, enfim, em função de ter que ser emergencial. Mas eu vi no Facebook, fui marcado, sobre uma questão que vem há anos acontecendo, que é o transporte escolar para aqueles jovens, aqueles adolescentes que estudam durante a noite, principalmente no bairro Bonfim, e também atinge, logicamente, o bairro Pomares e ali, bairro Medianeira, enfim, as imediações ali. Então, não tem ônibus para eles irem para a escola. Como é que vão ir à escola com tamanha distância, não, de repente não é só aquele local ali que tem esse problema, mas outros, como é que eles vão se dirigir a pé para a escola, para estudar no centro, com tudo que a gente vê que acontece, não só a distância, mas também os perigos. Não tem ônibus para vir e também não tem ônibus às 10h30 para voltar. Então, colocando aqui, de maneira bem imparcial, porque eu acho que não significa, por eu ser governista do lado do governo, que eu não tenho que também falar sobre os problemas que afligem, que afetam diretamente a nossa comunidade, e esse problema do transporte é um, e eu vou levar diretamente ao prefeito Lucas para ver se a gente pode ter uma solução para esses alunos. Ou seja, como teve a solução para os alunos da Unipampa, na época que a prefeitura colocou um transporte à disposição, quem sabe, então, não seria essa a solução, por enquanto não tiver a derradeira licitação que vai transformar em definitivo a empresa por um tempo de contrato, quem sabe não será essa a solução, transportar ali com veículos próprios, com recursos próprios, esses alunos que tanto necessitam, pois precisam estudar, e às vezes a gente diz assim, seguidamente, a educação é tudo, a educação é que salva vidas, a educação é que leva à autonomia, à independência, mas, nesse momento, estão sendo tolhidos os direitos desses adolescentes, desses adultos aí que precisam estudar, que têm tanta dificuldade, às vezes até trabalham durante o dia e não conseguem estudar à noite em razão do transporte coletivo. Então, essa é o meu registro, presidente. Gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que levarei ao prefeito esses pedidos que foram realizados aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Cildo Joselito Machado Cabreira. Próximo vereador Wagner Aloy Rodrigues. Já se ausentou o vereador Maninho? Há pouco tempo se encontrava conosco, já se ausentou então. Lembrando que amanhã nós teremos a nossa sessão ordinária de quinta-feira, que foi antecipada para amanhã, e a sessão da próxima semana também antecipada, como havia comunicado anteriormente. Questão da audiência pública envolvendo aí a comunidade do Tiaraju. Então, o vereador aí pode apresentar o trabalho. Nós temos aqui, segundo o regimento interno, cada comissão poderá realizar reunião de audiência pública com as entidades da sociedade civil e com qualquer cidadão, para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua área de atuação, apresentar propostas e discutir matérias relevantes. A audiência pública poderá ser realizada em qualquer ponto do território do município, com ampla divulgação, cuja data e horário serão marcados previamente pelo presidente da comissão, que comunicará aos interessados com antecedência mínima de 5 dias. Então, poderá ser formada uma comissão para... Questão de ordem, presidente. Sim, vereador Moisés. Pode ser enviado o pedido, em nome de todos os vereadores, para a Comissão de Justiça, e a Comissão de Justiça pode chamar esta audiência pública para não ter necessidade de nós criar uma comissão só para fazer audiência pública. A Comissão de Justiça ela pode abordar qualquer tema que não exista uma comissão pertinente na casa. Perfeito, obrigado, vereador Moisés. Então, vereador Cildo Joselito, que é o presidente da CCJ, a partir desse momento aí, fica o seu critério aí de fazer essa convocação aí para nós realizarmos, se assim o entenderem, a audiência pública para tratar o assunto da água, lá na querida localidade do Tiaraju. Nesse momento, as comunicações pessoais dos senhores vereadores, vereadoras.
Gostaria de saudar entre nós presentes, agradecer a presença do Dr. Bento Rocha, ex-vereador dessa casa, que nos acompanha. Muito obrigado pela sua presença. Agradecendo a Deus, mais uma vez, muita paz, amor e luz no coração de todos nós. Até amanhã, com a próxima sessão ordinária.